Boa tarde a todos os participantes desse seminário da Faculdade de Direito da Universidade do Porto. Meu nome é Robson do Boa Morte Garcês, falo de São Paulo, Brasil. Gostaria de cumprimentar a todos os participantes e, em especial, àqueles que compõem a mesa desses trabalhos. Gostaria de fazê-lo na pessoa da sua diretora, a professora doutora Luísa Neto. Quero registrar aqui também o meu agradecimento ao meu orientador, Dr. Paulo Ferreira da Cunha. Caros colegas, caros professores, o tema da minha intervenção é laicidade e confessionalidade nas instituições universitárias. O projeto que apresentei e pelo qual fui admitido a este respeitável programa de doutoramento em Direito está calcado nesse binômio, laicidade e confessionalidade. O pano de fundo deste assunto, como não poderia deixar de ser, é o direito. Neste caso, o direito constitucional, o direito relacionado às liberdades públicas e, muito destacadamente, a liberdade de religião. Ora, nós sabemos que o ambiente da universidade é um ambiente pródigo ou muito rico em oportunidades de reflexão. E em sendo o nosso país, o Brasil, neste caso, um país que tem na herança religiosa um grande fator de formação cultural e até sociológica, foi do nosso interesse, então, tratar deste assunto por meio desta pesquisa, desta tese de doutoramento. O nosso país adota como forma de relacionamento com os credos a laicidade. Não é a antirreligiosidade, é bom que se diga, mas a laicidade. Tanto que no seu artigo, na Constituição, no artigo 19, no seu caput, nós temos a seguinte instrução: o preceito: é vedado à União, aos Estados, aos municípios, ao Distrito Federal, leia-se, aos entes federativos, o criar cultos, estabelecer credos, também manter relações de compadrio com eles. Não pode também nossos entes federativos não podem também intervir, nem com eles também manter relações de interesses recíprocos, notadamente de interesse político. Podem sim realizar cooperações de caráter de interesse público. Mas, ao mesmo tempo, nós temos também, no nosso artigo 213 da Constituição, uma previsão da existência de universidades que sejam comunitárias, confessionais ou mesmo filantrópicas. E estas, desde que comprovem que não têm finalidade lucrativa, terão toda a proteção legal para a sua existência e a realização dos seus fins. Nós estamos vivendo um momento muito interessante no mundo, notadamente no mundo ocidental, em que a crise de valores morais, que se reflete no cotidiano, tem preocupado muitos pensadores de todas as áreas. Ora, a universidade é um ambiente de reflexão, de preocupação com a existência desses valores e como eles se reproduzem no seio da sociedade. Sendo assim, não nos parece estranha a relação entre a prática confessional ou a religiosidade e a pesquisa que é própria da universidade. Portanto, este é, vamos dizer assim, o pano de fundo do nosso trabalho. O fenômeno religioso, tomado aqui como as manifestações que as pessoas em diversos lugares do mundo, em todo o tempo, têm com relação ao metafísico, ao chamado eterno, tem também uma repercussão prática, de tal maneira que a universidade, ao cuidar daquilo que é íncito ou próprio do homem, não deixa ou não pode deixar de cuidar também desses aspectos ligados à sua fé. E, claro, não como objeto da pesquisa universitária como um todo, mas certamente a postura que compreende, por exemplo, que uma universidade pública, porque é de um Estado que é laico, admite ou adota a laicidade como forma de relacionamento com os credos, que uma universidade não poderia, por exemplo, admitir a discussão de temas religiosos como o criacionismo e outros, parece-nos algo incabido. Mas não fica aqui a nossa pesquisa. Vai bem além disto, uma vez que há algumas discussões que são bem específicas, por assim dizer, dos assuntos que subjazem ou orbitam também ao nosso tema da laicidade e confessionalidade nas instituições
universitárias. Por exemplo, como compreender ou como considerar a situação de uma universidade laica em um estado que seja confessional ou teocrático. Ao mesmo tempo, se a universidade confessional quiser se instalar ou estar presente, desenvolver com plenitude os seus fins num estado laico como o Brasil e outros, quais seriam os limites da sua atuação? Essas discussões, portanto, estão como pano de fundo ou até mesmo como o fio condutor do nosso trabalho, da nossa pesquisa. E sendo este o tema, há alguns caminhos que nós temos adotado para fazer a nossa pesquisa. Um deles é saber que não dá tanto para nós fazermos um estudo de caso. Vamos então trabalhar com um roteiro que é analítico a um tempo e ao mesmo tempo descritivo, examinando fontes documentais, como sejam aí a legislação brasileira e a comparada, a fundamentação teórica e até bem abundante que temos encontrado em uma série de livros e outros trabalhos acadêmicos que têm cuidado de temas, se não identificados diretamente com o nosso, mas temas próximos, temas conexos, temas que de fato contribuem para a nossa reflexão. Ao mesmo tempo, quando nós pensamos no nosso Estado brasileiro, que se define como sendo Estado laico, isto acaba por determinar grande parte do seu campo de atuação. É nesse diapasão que temos pensado na educação superior, este mosaico de pretensões, esse mosaico de ansiedades a serem atendidas ou pelo menos terem uma resposta a ser oferecida com relação àquilo que é o seu objeto, para que de fato a universidade não seja um lugar de mera teoria, mas de fato seja a provedora de respostas para uma sociedade que tem carências de reflexão, carências de pensamento e até mesmo de um pensamento que seja norteador de alguns dos seus rumos. Agora, quando nós pensamos no Brasil, nós temos casos de universidades confessionais, como é o caso da Universidade Presbiteriana Mackenzie, a Universidade Luterana, a Pontifícia Universidade de São Paulo e de outros estados também. Nós temos outras faculdades também confessionais. Temos um número bastante grande de instituições públicas. E é neste meio de universidades, neste meio universitário de reflexão, que encontramos tanto a laicidade como a confessionalidade, às vezes, se não em confronto, mas numa certa indefinição que leva alguns pensadores a questionarem o que é que nós temos como resposta para situações difíceis, como, por exemplo, de conciliar a autonomia da universidade com a liberdade de cátedra. Até que ponto pode o professor esposar ou manifestar o seu pensamento sobre determinadas matérias? Vamos pensar assim, sobre o evolucionismo, sobre o criacionismo, sobre alguma outra alternativa como a teoria do design inteligente, muito em voga em certos círculos de pensamento atualmente. Até que ponto o fato de ele estar, esse professor, numa universidade confessional ou numa universidade laica, poderá ele ser cerceado ou estimulado nas suas pretensões. Esta pesquisa, portanto, caros amigos, professores e colegas, vocês já perceberam, certamente os senhores já perceberam, que está em torno de um tema que é de secular discussão ou de um embate que já se faz clássico. Estou me referindo sim ao binômio fé e razão, ao secular e ao sacro. Estou falando sim do cotejo entre ciência e fé. Há muitas pessoas que entendem que no ambiente universitário não é possível que nós conciliemos fé e ciência. Não é essa a nossa compreensão. Claro que se este é um trabalho de pesquisa, é uma tese de doutoramento, não há ainda um resultado produzido. Estamos num caminho, mas um caminho que tem princípios, um caminho que tem valores, mas um caminho que tem também um coração muito aberto para aprender não só com o nosso orientador, mas com todas as contribuições que advierem das pesquisas, dos estudos comparados, da legislação existente, da jurisprudência colhida, já que tema de tamanha relevância pode sim servir não só para o reforço das nossas convicções, como eventualmente até para a mudança do nosso pensamento, se for o caso. Portanto, eu reitero aqui que é do cotejo
das imbricações e implicações possíveis entre o laico e o confessional, que a nossa pesquisa de doutoramento pretende reunir os elementos da sua abordagem principal. Nesta linha de pesquisa, senhores, como consta da síntese do projeto que está no final desse texto, à guisa de reflexões, algumas questões estão sendo suscitadas. Uma primeira delas que está aqui é a distinção que se faz entre laicidade e laicismo. Há pessoas que acham ou entendem, creem que laicismo e laicidade são a mesma coisa, e não são. Até aqui já temos constatado que a maior parte dos pensadores, daqueles que se debruçam na reflexão sobre este tema, entendem a laicidade como o estado no qual as nações, as sociedades politicamente organizadas, compreendem que a religiosidade, o fenômeno religioso, não pode ter uma identificação por parte do Estado. Ele não vai ter uma religião oficial, por exemplo, mas ele certamente não será inimigo ou um ser contraposto, digamos assim, às crenças religiosas. O não ter um credo oficial, por outro lado, dá também ao Estado aquela isenção de ânimo para que ele possa também não favorecer alguns, nem prejudicar a outros que não tenham qualquer confissão. Os agnósticos, os ateus, os descrentes, os antirreligiosos. Esta é a ideia de laicidade. O laicismo, por outro lado, parece-nos, pelo que temos estudado, é a postura daqueles que entendem que a religião por si é sempre algo que é contraditória à existência de um Estado e, especialmente, do pensamento universitário, do pensamento científico, do pensamento mais elaborado, o que nos parece um equívoco. Laicismo é um mal, é a antirreligiosidade, muitas vezes gratuita. Uma outra pergunta que entendemos seja cabível e é objeto também do nosso trabalho: haveria lugar para o antirreligioso, bem como será que existe de fato algum Estado realmente antirreligioso? Se vamos às histórias ou à história dos povos, vamos ver que em algum grau, em algum momento, com maior ou menor densidade, o fenômeno religioso se faz presente. Ora, se se faz presente na história, não seria isto uma razão para que o estudo universitário também disso cuidasse? Existiria, é uma outra questão agora, alguma instituição universitária puramente laica? Seria possível ainda, e esta pergunta me veio numa boa conversa, como sempre agradável, com o meu orientador, Dr. Paulo Ferreira da Cunha, conversávamos, ele dizia assim: haveria mesmo, ou seria possível a existência de uma laicidade laicista? Isto é, à guisa de proteger a posição do Estado, algumas pessoas, ou alguns do Estado, ou alguns governantes, órgãos, etc., chegarem a ser antirreligiosos, sob a camuflagem da laicidade. Por fim, considerando os impactos sociais que o confronto da laicidade e da confessionalidade pode gerar na universidade, há algumas outras questões que não serão aprofundadas, mas mencionadas aqui apenas, serão ponderadas nessa pesquisa. Por exemplo, o eventual choque entre a liberdade de cátedra e a autonomia universitária. Ao mesmo tempo, como fica o pluralismo de ideias em face da autonomia universitária? Poderia uma universidade no Estado laico, uma universidade pública, por exemplo, deixar de considerar uma série de pensamentos tão úteis à reflexão histórica e cultural de um povo? Ao mesmo tempo, será que pode uma universidade que seja confessional rejeitar a discussão de temas que são contrários à sua fé? Ainda há a questão do multiculturalismo. Países como o Canadá, como a França, estados nitidamente laicos, como ficam as restrições, por exemplo, aos cidadãos estudantes na expressão das suas convicções de fé? Estas são algumas das questões que são aí objeto da nossa pesquisa. Vou terminar aqui mencionando rapidamente, então, a síntese do roteiro da nossa dissertação. Além da introdução, nós temos o capítulo 1, a discussão do Estado e as liberdades públicas. No capítulo 2, situamos a laicidade. No capítulo 3, o laicismo do Estado. No capítulo
4, a confessionalidade. No capítulo 5, a universidade, a laicidade e a confessionalidade. Entendemos que este será o coração, será o cerne do nosso trabalho, porque nele é que vamos desenvolver, a partir das leituras, pesquisas e muitas análises, tópicos como autonomia universitária e confessionalidade, educação universitária e confessionalidade, universidade e pluralismo de ideias. Existiria neutralidade nas concepções universitárias em geral? A neutralidade religiosa das concepções científicas, um mito? A autonomia universitária, liberdade de cátedra, autonomia universitária, liberdade de pesquisa e confessionalidade, por fim, o lugar da universidade numa democracia laica. Sendo assim, eu espero que estas breves reflexões, esses caminhos que foram apontados, essas portas que foram abertas, sejam aí objeto das reflexões dos meus nobres colegas e professores. Agradeço mais uma vez esta honorífica oportunidade de tomar parte neste seminário. Muito obrigado pela atenção e fico à disposição para as suas perguntas. Um abraço a todos.